E foi por causa daquela noite, daquela sexta-feira, que eu cheguei em casa incomodado com a minha igreja. E peguei a Bíblia para ler. E comecei a ler exatamente São João capítulo 5. E eu fico pensando, irmãos, por que é que nós temos uma igreja tão apática? Por que é que nós temos uma igreja tão fria? Por que é que nós temos uma igreja onde nós não estamos mais vendo a manifestação do poder de Deus para fazer milagres dentro da igreja? Por que é que nós temos uma igreja onde nós gastamos mais tempo ouvindo lamúrios no culto de oração do que ouvindo as bênçãos de Deus na vida dos seus filhos? Por que nós temos uma igreja que nós, de tempo em tempo, temos que reunir a comissão diretiva da igreja para tratar de problemas, de dificuldades e de problemas vividos na vida de jovens, de adolescentes e de adultos? Por que nós não temos uma igreja vibrante, uma igreja que crê no poder de Deus, que vive esse poder de Deus e que consegue pregar este poder, mas não daqui de cima do púlpito, e sim pela vida diária de cada um dos seus membros? Por que é que esse irmão teve o privilégio de ver o milagre de Deus na sua vida e muitos irmãos não têm tido este mesmo privilégio? E isso me incomodou muito naquela noite. Me incomodou muito. Eu tive a felicidade de, em alguns momentos, e não foram poucos, ver Deus atuando de forma milagrosa na vida da minha família e na minha vida. De forma muito milagrosa. A minha esposa foi desenganada pelos médicos. E o médico me disse: Lorival, você precisa assinar os documentos para fazer a cirurgia da sua esposa, para ver se a gente consegue recuperar 10% da força das pernas dela. Eu perguntei para ele: doutor, para que serve 10% de força numa perna? Ele disse: pelo menos ela não vai criar bolhas embaixo da perna. Quando a perna ficar parada, ela vai poder fazer um movimento lento, e isso vai facilitar o asseio, e vai facilitar a ventilação, e vai facilitar a circulação. Eu voltei na minha esposa e disse: filha, o médico falou que é para assinar uns documentos aí para fazer uma cirurgia, porque você vai recuperar 10% da força das pernas. Ela estava internada no Sara Kubitschek, lá em Salvador. E ela disse: não, se o médico disse que é para fazer isso, você vai e assina os documentos. E eu voltei e assinei os documentos. Tem um detalhe: nenhum médico nunca fez uma incisão em minha esposa. No culto de oração, ela estava na sua enfermaria. Não sei quantos conhecem a estrutura do Sara. É uma estrutura de hospital particular na rede pública. A enfermaria tinha 4 leitos, 2 TVs de 32 polegadas na parede e no leito. E estava passando novela na hora que os irmãos estavam no culto na igreja na quarta-feira. Minha esposa ficou incomodada e ela vestia todo um macacão de ferro e movimentava os braços, e ela tinha uma cama de roda que ela ia para os lugares do hospital. A política daquele hospital que cada paraplégico se vire para se movimentar, e isso é para que as pessoas não entrem em parafuso e depressão por causa da sua condição física. Ela empurrou sua caminha até o jardim, e no jardim, isso já foi ela me contando, ela olhou para o céu e disse: Senhor, não é justo, eu não acredito, eu me recuso a acreditar que os meus irmãos estão todos nesta hora orando por mim,
e nós mandamos cartas para todas as igrejas que nós conhecíamos alguém. E não são poucas as igrejas que nós conhecemos alguém. Nós mandamos cartas para todos os cantos, e eu estava no Recife trabalhando nesse dia. E eu estava em uma igreja pregando, e para depois fazer uma palestra de saúde para os irmãos. E quando eu comecei a pregar, eu falei da situação da minha esposa, e o pastor da igreja, que estava sentado assistindo o culto, ele disse: espera aí, irmão, por favor, eu vou interromper o seu sermão, mas nós criamos uma regra na nossa igreja: se tem alguém enfermo, primeiro a gente ora. E nós nos colocamos de joelho e oramos. Na realidade, quem orou foi os irmãos que orou pela minha esposa. Enquanto isso, ela estava no seu leito, e ela disse para o Senhor: será que não tem um justo? Porque a palavra de Deus diz que a oração de um justo, o que é que diz o restante? Pode muito em seus efeitos. E ela disse para Deus assim: Senhor, deve ter um justo. E esse justo não sou eu, disse minha esposa, mas deve ter algum justo orando por mim. E a oração de um justo tem muito poder nos seus efeitos. E ela disse que ouviu uma voz lhe dizer no ouvido: pode tirar os equipamentos. E ela, minha mulher, é uma pessoa fantástica no que diz respeito às coisas espirituais e à crença no poder de Deus. É a minha bengala, na realidade. Qualquer balanço meu, eu me apoio nela rapidamente, porque ela é uma pessoa assim fantástica. E ela não costuma desobedecer a voz de Deus. E começou a saltar as cintas, porque a coluna estava seriamente danificada, o nervo ciático tinha rompido na altura da cervical com a lombar, que eu nem sei onde é direito. E ela não tinha mais movimento nos membros inferiores. E ela retirou aquelas tiras, desceu da cama e entrou no hospital arrastando aquele monte de ferro. E chegou na enfermaria e entregou os ferros para a enfermeira. Ela tem um prontuário médico guardado, porque a enfermeira ficou tão sem saber o que fazer, que a enfermeira correu na prancheta onde estava prescrito os medicamentos e tudo mais, e os procedimentos,